Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Boa noite, vamos entrando. Acabei entrando com 2 minutinhos de atraso, mas estamos aqui para conversar novamente. Mais uma semana para a gente conversar com a Michele Tonon. Parece que já virou uma rotina, né? Parece que já virou um costume. Nós vamos então hoje falar sobre a lei de drogas. Então, não sei se a gente vai conseguir efetivamente terminar de conversar sobre os pontos que nós separamos para a gente tratar principalmente na jurisprudência dos tribunais superiores, mas se não der tempo hoje na nossa 1 hora, depois a gente marca outra data para a gente continuar conversando sobre a lei de drogas. Então vamos entrando, boa noite pessoal. O violão tá ali atrás, mas hoje não vou me arriscar. E a gente vai tratar da lei de drogas, como eu falei, daqui a pouco eu vou chamar a Michele Tonon. A Michele Tonon, para quem não acompanhou as nossas lives anteriores, ela é defensora pública aqui no Distrito Federal e ela atuou no ano de 2019 na vara de entorpecentes. Para quem não sabe, não conhece muito a minha atuação, eu atuo no núcleo de audiência de custódia aqui do Tribunal de Justiça do DF, e a gente pega muito caso de tráfico de drogas, né? Então, é uma matéria que cai muito em prova de concurso público, qualquer que seja a carreira que você esteja interessado. Então, a gente vê caindo tanto na magistratura, quanto no Ministério Público, defensoria, carreira de delegado. Então, para você que tem aquele seu amigo que quando você vai fazer a primeira fase da prova, vocês conversam e vê que ele erra ali questões relacionadas à lei de drogas, só clicar nessa setinha e encaminhar para ele a nossa live, ou então você que está vendo esse vídeo depois e gostou, encaminha para o seu amigo, para ele poder também ter essa aula que nós vamos dar hoje. Claro que é uma aula dialogada, nós separamos alguns pontos para conversar, que a gente vai tentar contextualizar com alguns casos da prática e vamos a todo momento falar sobre a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, sem dúvidas, é algo muito importante, tanto para você que vai fazer provas de concursos públicos, quanto para você que atua efetivamente na prática criminal, seja a carreira que for, ou como advogado particular também. Eu vou chamar a Michele para a gente não perder muito tempo, afinal, nós temos apenas 1 hora para conversar sobre a lei de drogas e hoje está apertado. Nas outras a gente já não conseguiu falar de uma forma tão calma sobre todos os pontos e hoje então, quando a gente separou o roteiro, a gente viu o tanto de coisa que a gente tem para conversar com vocês. Kelly, vamos ver, tá conectando. Oi, Michele. Olá, Tudo boa bem? noite, tudo Boa bom? noite, é tudo ótimo. Mais uma semana, né? Então eu Pois acho é, que agora nós temos. um compromisso. Já separou todas as suas quintas, 8h30, para a gente conversar? Tá separado. Tá reservado aqui no coração. Ah, essa quarentena, as pessoas ficam Tá, mais exato. sensíveis. Ai, Michele, mas eu adorei o tema de hoje, porque na medida que a gente foi conversando e que eu fui separando ali a jurisprudência, a gente vê o mundo que é a lei de drogas. Com Assim, certeza. então, não vamos perder muito tempo, né? A gente fez aí o nosso roteirinho. Eu só Sim. queria dizer mesmo nessa introdução que é um tema importantíssimo para concurso público, porque assim, é o que a gente vê na prática, principalmente a gente da Justiça Comum Estadual, principalmente, né, que tem ali muitos crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Então, só a título de curiosidade, hoje eu estava vendo a estatística lá do Núcleo de Audiência de Custódia, então só para o pessoal ver como é esse contexto, em maio, a gente fez a estatística agora de maio de 2020, de 1.091 casos de presos em flagrantes, 294 era tráfico de drogas. Muita Isso coisa. corresponde a 27% dos presos em flagrante do Distrito Federal, tráfico de drogas. Isso porque a lei de drogas nós temos muitas operações também que acarretam em expedição de mandado de prisão. Então imagina o quanto que não é realmente a incidência. É. Então o examinador, ele claro quer saber
do, do, se o, do o CRIS. candidato está preparado para a lei de drogas, né? E isso também, Lorena, eu posso falar da minha experiência. Eu passei um ano na vara de entorpecentes aqui no Distrito Federal, que não é um estado tão populoso. Nós temos aí estados mais Sim, populosos, né? São Paulo, Rio, sim, por exemplo. Imagino os números que, né, sim, desses outros estados, mas nós somos, né, nós temos 4 varas de entorpecentes e isso, abarrotadas de processo, pauta sim, de audiência, uma loucura. Foi sim, realmente um ano muito intenso que eu vivi lá, muitas audiências, muitos casos, né? E eu gostaria de falar com o pessoal. Você estava fazendo a introdução, me apresentando a sua trajetória, a sua função, e dizer do seu zelo, da sua preocupação também. A gente passa o dia inteiro, às vezes a semana inteira, conversando sobre a live, preparando, selecionando os temas. Então, é, realmente é algo que a gente tem feito com muito prazer, com muito carinho, com sim, satisfação. sim, E vocês têm sim. dado, né, um retorno muito bacana para a gente e só nos estimula a cada vez tentar preparar algo melhor Isso. mesmo. Até porque quando a gente marcou a primeira foi assim, sem compromisso. E aí o pessoal foi pedindo, né, É, mais. Então isso é muito legal. Isso corresponde que realmente está dando certo. Mas sim, vamos então vamos. para o nosso primeiro ponto. O, Aham. no- o primeiro ponto que a gente separou foi o artigo 28 da Lei de Drogas. Então, nós temos aí um roteiro para conversar. Queria que você fizesse uma introdução, né, sobre as discussões ali que já tivemos no STF, um pouco mais antigas, mas sobre a questão das penas que são aplicáveis no artigo 28, dentre outras discussões. Sim. Então, Lorena, o artigo 28, que trata da posse ou do porte de drogas para consumo próprio, alguns doutrinadores vão nos dizer que foi uma das principais inovações da Lei 11.343, que veio para substituir a 6368. Isso Uhum, porque houve uma mudança bastante drástica no tratamento ao usuário de drogas. E um termo importante também de nós lembrarmos é que a Lei 11.343 não usa substância entorpecente, ela sempre faz sim, referência a drogas, né? sim, E, bom, nesse contexto, o artigo 28, ele promoveu o que a gente chama de despenalização ao usuário de drogas, porque não há uhum, mais a previsão de penas privativas de liberdade, como havia antes a previsão de pena de detenção. Isso porque se optou por uma política mais educativa, mais voltada a uma suposta ou pretensa e muito criticada, né, política de redução de danos, mas tratar, sobretudo, a questão do uso sim, de drogas, de substâncias ilícitas, como uma questão social, uma questão de saúde pública, que merece a atenção também de outros setores da sociedade. E no judiciário, a gente vê ali é o ponto final do indivíduo, né, quando a pessoa e você no cotidiano de sim, defensora e de vara de entorpecentes, sim, o que eu via era às vezes muitos usuários, aquela pessoa já completamente depauperada, aquela pessoa que já não tem mais sim. nenhuma dignidade, praticando o tráfico muitas vezes para sobreviver, né, É, ou para alimentar a própria vida. nisso eu faço até uma observação, Michele, porque como eu estou na custódia, que aqui no DF a gente faz dentro do prazo de 24 horas, às vezes passa um pouquinho, a gente pega ali o indivíduo logo após realmente ter sido preso, então a gente observa muito isso mesmo, né? Aqueles pequenos traficantes, então pessoas que são usuárias que traficam para realmente sustentar o seu vício, e a gente vê ali na nossa frente realmente essa situação da drogadição e que um dos pontos também é a gente encaminhar para essa rede de proteção social, caso a gente solte, Sim, exatamente para que ele possa fazer um tratamento, para que ele não tenha mais que sustentar aquele vício vindo novamente a praticar um tráfico, por exemplo. Então sim, a gente sim. observa muito essa situação que você citou, principalmente na porta de entrada da Justiça Criminal, que é na audiência de custódia. Você pode É. continuar. É. Então, as medidas previstas, as medidas despenalizadoras, são prestação de serviços comunitários, aquela famosa audiência de advertência, né, de Sim, admoestação, que juntam vários usuários que recebem ali, né, aquelas sim, palavras, aquele sermão do juiz, do promotor, para explicar sobre os efeitos, as consequências do uso de entorpecentes e, no final das contas, as consequências em relação à alimentação do tráfico, que é o sim, principal objeto de combate da lei, né? Então, a gente tem aí no artigo 28 também uma série de peculiaridades quanto ao prazo prescricional, que é um prazo diminuído,
em Sim. relação à legislação penal comum, onde a gente tem um prazo mínimo de 3 anos, no artigo 28 é um prazo mínimo de 2 anos, o Isso. indivíduo não responde a uma ação penal, é um termo circunstanciado, não há inquérito. Isso, de competência do juizado, né? Então, vai para o Exato, juizado competência especial. do juizado especial. Então, todas aquelas consequências do juizado, ou seja, não tem prisão em flagrante, não é Sim, lavrado inquérito nem auto de prisão em flagrante, é sim, lavrado um termo circunstanciado, né? Busca-se aplicar essas medidas alternativas que você citou, a advertência, a prestação de serviço e a questão do programa educativo também, que é uma das possibilidades. E só fazendo um reforço na questão do prazo prescricional, esses 2 anos que você citou, ele está ali no artigo 30 da Lei de Drogas, bem na sequenciazinha do isso, artigo é, 28, a sim, lei traz de forma expressa esse prazo diferenciado, que é um peguinha de prova, porque a gente tende a ir para o mínimo do Código Penal, 3 né, anos, para tratar do prazo sim, prescricional. verdade. E é um prazo E prescricional bem pequeno, né, Lorena? Considerando que sim, existem muitos usuários menores de 21 anos, sim. fica 1 ano o prazo prescricional, então é bem pequeno. Sim. Queria que você comentasse também, Michele, da discussão da despenalização para Ah, sim, descriminalização, né? sim. Que houve esse julgado importante no STF. Logo que a lei foi editada, muito se discutiu qual era a natureza do 28. E aí, ao Uhum, final, se pacificou o entendimento de que não houve a descriminalização da conduta. Isso quer dizer, a conduta continua sendo criminosa, não houve abolício uhum, crimes. O que o legislador promoveu foi um tratamento diverso, a despenalização ou descarcerização, como alguns preferem, no sentido de não impor penas privativas de liberdade. Inclusive, está independente de julgamento no STF, a repercussão geral que foi reconhecida quanto à sim, constitucionalidade do 28. isso. Muitas pessoas, isso a gente sabe, é um debate público fortíssimo, isso vem desde Sim. 2012. É. As pessoas aí comentam muito e vira e mexe essa discussão vem à tona novamente sobre ser ou não um direito individual, a autodeterminação, a liberdade do indivíduo, ele fazer o uso do entorpecente, das drogas e não ser punido de qualquer forma com isso, né? Isso. Então, essa discussão ainda está pendente de julgamento no STF, a repercussão geral está reconhecida, já se pautou algumas vezes, mas sempre é tirado de pauta, Já e tiveram alguns votos, eu acho, né? já Acho que terão alguns uns três. ministros, Foi. alguns ministros, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já adiantou que Sim. considera inconstitucional o Inconstitucional. dispositivo, não, a favor seria da descriminalização. E nesse mesmo sentido que a gente está conversando, Lorena, da descriminalização, eu acho que vale lembrar, isso cai muito em prova de concurso, sobre a possibilidade Aham. de aplicação da insignificância ao usuário de Sim. entorpecentes. Porque aplicar a insignificância, os tribunais têm rechaçado, não têm feito essa aplicação, justamente porque, por vias transversas, você estaria reconhecendo a atipicidade da conduta e, portanto, dizendo que não há crime, ainda que Sim. ínfima a quantidade de entorpecente. No caso, os tribunais vão sim reconhecer a prática do 28, e nós vemos que também, na prática, cada vez mais um tipo penal que perde a sua, digamos assim, um tanto quanto a sua relevância, porque sequer autoriza atualmente a imposição da reincidência, o reconhecimento da reincidência. Isso. Isso. O delito por ser de perigo abstrato, né, o presumido, eles sempre utilizam essa argumentação nas ementas para não Uhum. aplicar o princípio da insignificância, porque nós sabemos, essa questão ela é indagada, porque se aplica o princípio da insignificância a vários outros Sim, delitos, sim, outras espécies delitivas, tributários, meio ambiente, crimes patrimoniais não violentos, né? sim, Desde que estejam presentes aqueles 4 requisitos clássicos requisitos objetivos do STJ e que a reincidência não influencia mais, né? Aquele requisito subjetivo não mais. Mas na lei de drogas, se a gente pesquisar, é interessante que a gente até acha alguns precedentes bem ali jogados, aplicando a insignificância na posse e no tráfico, mas é um entendimento bem isolado mesmo, porque o que muito. a gente considera majoritário e que aplica na prova é que realmente não é possível o princípio da Isso. insignificância. E aí foi interessante você citar essa questão da reincidência, porque foi um julgado bem paradigmático do STJ, recente, porque eu lembro até que a gente estava dando aula para o curso de segunda fase da magistratura.
E eu tento botar esses peguinhos bem atuais, assim, na sentença criminal. Assim, lei de drogas cai muito em sentença Ai, criminal da magistratura. Crimes patrimoniais e lei de drogas é, assim, top nos concursos. Caiu no TJ São Paulo, por exemplo, recentemente. E então eu sempre tento trabalhar com essas jurisprudências que nós vamos tratar aqui. E aí o STJ decidiu isso, né? Que uma condenação pelo artigo 28 não caracteriza reincidência, ou seja, também não vai caracterizar maus antecedentes, porque muitos perguntam isso. Peraí, professora, não vai caracterizar reincidência, mas eu posso jogar para circunstâncias judiciais? ah, Não, eu se não posso pode jogar mais, não para pode mais. Exato. Eu posso jogar para maus antecedentes, conduta social? Não, Não. então não vai servir para nada. Então eu queria que você explicasse qual foi a fundamentação utilizada pelo STJ nesse julgado para não considerar reincidente Aham. a condenação pelo 28. Então, o raciocínio que foi feito pelo STJ após muitas provocações defensivas, e aí eu destaco o papel dos advogados, dos defensores na Sim, construção dessa jurisprudência, sobre a comparação no sistema, no ordenamento, com as contravenções penais. Porque a gente sabe da leitura conjunta do Código Penal com a lei de contravenções, que eu não tenho reincidência reconhecida quando o indivíduo pratica uma contravenção e depois ele pratica um crime. Muitos consideram isso um lapso da nossa lei, mas fato é que se o indivíduo praticou um jogo de azar, praticou uma via de fato e depois ele pratica um crime, ele não é considerado reincidente nos termos da nossa lei. Aí a gente faz a isso, combinação do 63 do Código Penal com o artigo 7º da Lei das isso, Contravenções. E as contravenções penais, elas têm previsão de pena privativa de liberdade, que é a prisão simples. É a uhum, modalidade mais branda de pena privativa de liberdade, sim, mas existe ali, é a prisão simples. E ao passo que o 28 sequer tem pena privativa de liberdade. Então, como que o indivíduo que pratica uma contravenção, que pode ser apenada com prisão simples, não vai ser considerado reincidente, caso cometa um crime, e um indivíduo que pratica o 28, que sequer tem pena privativa de liberdade, vai ser considerado reincidente? Então, não parece proporcional, não parece ter uma coerência sistemática. uhum. E com base nesse argumento, então, o STJ acolheu essas teses defensivas e disse, de fato, não há como se reconhecer reincidência nessa hipótese. Isso. E uma dificuldade que eu tenho até na prática, mas talvez a dificuldade seja até maior, por exemplo, para a autoridade policial na delegacia, porque nessa comparação, nesse paralelo de ser o artigo 28 ou ser o artigo 33, que nós vamos entrar daqui a pouco, a legislação no parágrafo 2º lá do 28, ela traça alguns critérios para a gente fazer essa distinção e que aí, claro, muitas vezes parte já da delegacia. O delegado tem Sim. ali que demonstrar essa distinção e fundamentar o porquê que ele botou no tráfico de drogas e não no artigo 28. E aí a legislação no parágrafo 2º, ela traz basicamente 8 critérios. A questão da natureza da droga, da quantidade da droga, o local onde o crime foi praticado, as condições em que a dinâmica ali que se deu à ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta dele e os antecedentes dele também para a determinação do usuário. E na audiência de custódia, muitas vezes, quando eu vejo que há pelo menos uma dúvida, porque tem casos que a gente fica na dúvida, né? A quantidade de droga é muito baixa, muitas vezes, não tem muitas circunstâncias de local, ele não tem nenhum antecedente, então, no mínimo, ficaria um privilégio. Então, nessa dúvida, a gente sempre justifica em prol daquela pessoa presa para que ela efetivamente seja liberada. Mas eu acho que é uma dificuldade que todos nós temos, todos os atores judiciais têm, né? De ter que sempre abrir o parágrafo 2º do artigo 28 para verificar se a conduta de fato é tipificada no tráfico ou se há a possibilidade de uma desclassificação ou desde já uma imputação, uma capitulação vinda da delegacia. Uhum. Então, apesar de serem critérios, vários critérios, mesmo assim a gente verifica uma dificuldade. Você deve pegar na prática, ou pegou em 2019, vários casos de desclassificação mesmo, né? É, Que acabou indo, sim, oferecendo a denúncia por tráfico, chegava lá sim. e fazia uma desclassificação. Ou até mesmo absolvendo por falta de provas, né? Sim, Aqueles casos de apreensões em que o entorpecente às vezes está jogado, está perto, mas não está exatamente com a pessoa, ou que tem um grupinho de indivíduos e não se sabe, não se pode atribuir exatamente a alguém aquela autoria. a autoria, sim, algumas hipóteses, sim.
Sim. E aí, muitas vezes, isso é uma dúvida muito comum dos alunos, até eu já vi a pergunta aqui, essa questão da quantidade. Hum, Quanto que caracteriza não tem para. posse? Gente, não tem um critério. Assim, você tem que analisar realmente todos esses parâmetros, né? Não é só a quantidade que determina se vai ser usuário, se vai ser traficante, né? Então, você tem vários critérios de análise. Pode ser 1 grama de droga, mas tem elementos robustos da traficância. Né? Sim, Pode ser uma maior quantidade, mas você consegue caracterizar a posse para uso próprio do artigo 28. sim. Então, muitas vezes os alunos buscam muito um critério quantitativo, mas É, é bem difícil a gente responder isso à luz da jurisprudência, não sei. sim. O que eu tentava também observar, Lorena, se foi feito, e muitas vezes quando o indivíduo é preso, né, ele vai ao IML e é feita a pergunta, ou ele alega que ele era usuário, é feito o exame toxicológico nele, né, colhe-se a urina Uhum, para constatar a presença de entorpecente na urina. E quando esse exame dá positivo, a gente, né, como defesa, eu tinha mais argumentos para sustentar que aquele sim, indivíduo, né, é o usuário e não o traficante, porque sim, também a quantidade vai depender muito da natureza da droga. claro. Determinados Isso. entorpecentes, que as pessoas são Sim, mais tolerantes, usam com mais frequência, exemplo da maconha, sim, existem muitos casos de indivíduos que têm ali um uso contumaz, a pessoa usa 2, sim. 3 vezes ao dia e tem na sua casa, às vezes Uhum, guarda na geladeira ou guarda em casa em recipientes, e então muitas vezes 100 gramas, 50 gramas não é uma quantidade relevante para um usuário sim. contumaz. Ao passo que se você tem 50 gramas de cocaína ou 100 gramas de cocaína, aí já é outro universo, já é outra coisa, em razão do valor da droga, né, do valor da grama, da quantidade que o indivíduo pode consumir, que o organismo suporta, que são 100 gramas por cada uso. Então, tem todas essas variantes, claro. Sim. Para a gente passar para o tráfico de drogas, então, né, já que a gente fez essa comparação para a gente ir para o artigo 33, queria só citar uma jurisprudência que é até mais recente do STJ, que saiu no informativo 662, que se refere à aplicação das penas mesmo do artigo 28, porque nós temos, como nós já citamos aqui, a advertência à prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí, no parágrafo 4º do artigo 28, diz que se ele for reincidente, esse prazo do curso educativo, esse prazo do programa educativo, ele vai ser dobrado de 5 para 10 meses. E isso chegou no STJ e foi decidido no informativo 662, porque não se esclareceu no parágrafo 4º qual a natureza dessa reincidência. Porque fala de forma genérica reincidente. E aí o STJ, de forma muito interessante, decidiu que essa reincidência tem que ser específica no Específica. delito do artigo 28. Porque Isso. tinham muitos casos que o agente tinha ali uma condenação por um crime patrimonial ou outro delito, respondia pelo 28, era condenada e aplicava-se o dobro. E isso chegou, então, à análise do STJ. Então, para todos ali que estão fazendo a prova de concurso, esse parágrafo 4º tem que ser uma reincidência específica no artigo 28, portanto. Então, é bem interessante a gente citar, porque é um julgado aqui do finalzinho de 2019, de Recentíssimo, dezembro de 2019. vai Acabou cair de sair muito no nas informativo. próximas provas. Então, com certeza, é algo bem atualizado para a gente cobrar nos cursos, para a gente cobrar na segunda fase, para a gente Sim. cobrar nas provas. E indo então para o artigo 33, queria que você falasse um pouco, então, desse tipo penal misto alternativo, da forma com que ele é aplicado, que você contasse um pouquinho para a gente sobre o 33. Então, Lorena, o artigo 33, ele tem aí quase 2 dezenas de verbos núcleos do Sim, tipo. O legislador tentou aí ser sim, o mais detalhista possível em prever as possíveis formas da prática do tráfico. E é importante destacar, isso é um senso comum, claro que o estudante de direito, o concursando, ele tem já bem essa noção de que não necessariamente a prática do tráfico envolve a obtenção de lucro. Né? Então, o entregar, o prescrever, o ministrar, o expor à venda, ainda que o indivíduo não obtenha qualquer lucro com aquilo, uma troca, né, vai caracterizar o tráfico. Seja também de forma reiterada ou não, seja com objetivo de lucro ou não, seja ele sim, oferindo algum ganho, alguma sim, renda, o tráfico vai se sim, caracterizar. Alguns verbos representam núcleos que se consumam de maneira instantânea,
a exemplo do vender, por exemplo, Sim. e outros verbos, outros núcleos vão mostrar crimes ou delitos de caráter permanente, como, por exemplo, ter em depósito, trazer consigo, em que a Sim. consumação se prolonga no tempo, enquanto dura o depósito, enquanto dura o transporte, o crime, então, está se consumando e é possível a prisão em flagrante em qualquer momento. É importante a gente citar também que, exatamente por ser um tipo penal misto alternativo, alguns alunos que muitas vezes estão no início do estudo não conseguem perceber que, mesmo incidindo em vários núcleos, Isso, vários verbos, nós temos um crime único. Então, muitas isso. vezes ali a polícia viu ele vendendo a droga e aí abordou, prendeu em flagrante, foi na casa dele, ele tinha droga em Depósito. depósito, né? Ele transportava a droga. Tudo isso caracteriza uma vez o artigo Isso. 33 e não um concurso ou um concurso material ou formal, enfim, né, uma não. Então é uma incidência do tráfico de drogas. Eu já vi muitos alunos confundindo isso na hora de proferir sentença, por Sim, exemplo. sim, sim, Então é verdade. importante a gente comentar isso também. E quanto ao laudo, como que é Ah, feito no momento da produção? isso é um aspecto importantíssimo e na minha atuação prática eu tomava muita cautela com os exames Sim. periciais. Como regra geral, são feitos 2 laudos para constatação da natureza da substância apreendida. Isso porque os tipos da lei de drogas são todos tipos que necessitam de um complemento normativo. Eu preciso Uhum. definir o que são as drogas e esse Sim. complemento ele está numa portaria da Anvisa, a portaria 344 da Anvisa e os anexos, que traz ali o rol das substâncias que são proscritas ou proibidas, que são Sim. capazes de provocar dependência. Essas listas são periodicamente atualizadas Atualizado. e aquilo que não está expressamente na lista não pode ser considerado droga ou entorpecente por analogia ou por comparação ou qualquer outro critério, né? Sim. Então, os laudos periciais têm essa função de comprovar a materialidade do crime. Porque sem a Exatamente. materialidade não há crime. Então, se eu não tenho uma substância ali que se enquadre no rol da portaria 344, não há crime. E acontece, muitas vezes, apreende-se aquele cigarro artesanal, né? Alguns cigarros Sim. artesanais na posse do indivíduo. É levado aquele cigarro artesanal a exame e verifica-se que é fumo Sim. comum, lícito, Sim. permitido, que Sim. não é maconha, não é nenhuma outro tipo de mistura entorpecente ou classificada como entorpecente. Então, nesses casos em que nós temos a necessidade do complemento, em que nós temos o Pronto. complemento normativo no Sim. preceito primário, nós chamamos de normas penais em branco. E no caso da lei de Sim. drogas, como se trata de um complemento dado por um ato administrativo, já que é um ato do executivo, uma portaria da Anvisa, nós vamos ter uma norma penal em branco em sentido estrito, né? Sim. Bom, e os laudos, então, onde entra? É de fundamental importância. Assim que o indivíduo é preso em flagrante, assim que a substância é apreendida, se faz um laudo provisório preliminar, que é o laudo Isso. que chega até você na custódia, Sim. que vai E aí, só permitir a prisão. adicionando, Michele, porque você acabou falando da questão da materialidade. Então, sim, quando eu pego os autos de prisão em flagrante, necessariamente tem que ter lá um laudo Preliminar, preliminar me sim. dizendo a quantidade, se entra na norma, na portaria, qual é a substância, porque se eu não tiver ali a caracterização de uma substância, ou se não vier o laudo, eu imediatamente relaxo a prisão. Então, essa é a Exato, consequência direta, porque não existe a materialidade. Então, exato. aquela prisão é ilegal. Então, eu relaxo desde já aquela prisão em flagrante. E já aconteceu. Muitas vezes, claro que é muito raro, né? Mas já esqueceram de juntar o laudo no momento de lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, a gente foi e relaxou imediatamente a prisão daquele indivíduo. Uhum. Mas pode E hoje em continuar, foi só um dia, né, adendo. Lorena, eu peguei alguns casos assim, existem muitas pessoas que têm em casa essas fórmulas, esses produtos utilizados para Sim. ganho de massa muscular, alguns são lícitos, outros não, né? Então, todos têm uma aparência de pó branco, então muitas vezes é Sim. necessária a perícia para se verificar, né, o que é lícito, o que Sim. não é lícito. Sim. Bom, e nesse sentido, então, laudo provisório preliminar, geralmente é um laudo, um teste rápido que é feito,
ali com um exame químico pré-fabricado, que vai imediatamente identificar se tem um princípio ativo na substância ou não. E para fins de condenação, de instrução do processo penal, aí nós temos que ter um laudo definitivo, um laudo complementar, em que os peritos usam de outras técnicas, né? Não são os mesmos padrões de exame, e tem todos os rigores também do CPP, né? Do artigo 158, se eu não me engano, que tem a previsão de que deve ser o perito oficial, 2 peritos com formação na área técnica. E aí a gente observa no comparativo dos laudos que é feito o exame já com a massa líquida, tirada a embalagem, que é usado outro tipo de exame que não um teste rápido, né, os métodos comparativos. E a jurisprudência tem sido bastante enfática no sentido de que a ausência de laudo complementar ou laudo definitivo inviabiliza a sentença condenatória. É preciso que haja essa atenção a esse requisito, e a ausência não é mera irregularidade, não é causa de nulidade, é ausência de materialidade, que afasta por completo o crime. Então é muito importante ficarmos atentos a isso, não é uma questão importante para a prática e também para provas de concurso, já vi em várias provas. E só adicionando, a gente também tem um julgado importante do STJ, que ele fala sobre a questão de que a pureza da droga não influencia né, a caracterização do artigo 33. Isso foi discutido no STJ também. Eu vou voltar rapidinho, só numa dúvida do João, que ele acabou de fazer, porque eu achei interessante, porque, na verdade, João, é uma nomenclatura utilizada pelo artigo 28, parágrafo 4º, que é uma lei lá de 2006. Então, o parágrafo 4º, lá no 28, voltando um pouquinho, ele diz que se dobra apenas se for reincidente, foi a nomenclatura usada na época. Esse julgado de que o artigo 28 não caracteriza reincidência, ele é um julgado recente. Isso. Então, como que a gente vai ler o parágrafo 4º do artigo 28? Leia-se essa questão da reincidência como a condenação prévia pelo artigo 28, e agora ele está respondendo novamente pelo artigo 28, então eu aplico 10 meses do curso ou do programa educativo. É dessa forma que a gente vai ler. Dobra-se apenas se for de novo o artigo 28. Não pode ser uma condenação qualquer anterior. É isso. É assim que a gente vai fazer a interpretação, compatibilizando todas as jurisprudências após a lei, a redação da lei. Pulando, antes da gente entrar nas majorantes, que é um tema muito interessante da lei de drogas, eu vou tratar logo, Michele, do artigo 35 da Associação para o Tráfico. Por quê? Porque como as majorantes se aplicam do 33 ao 37, então a gente tratou do 33, agora a gente trata do 35 e depois fala das majorantes do artigo 40, que se aplicam tanto no tráfico quanto na associação para o tráfico. Essa questão da associação para o tráfico é um dos peguinhas assim que eu mais vejo na sentença penal da magistratura, porque os alunos efetivamente possuem uma dificuldade na tipificação e na verificação da associação para o tráfico. Só que o que é o elemento principal que você tem que pensar ao se analisar a associação para o tráfico é realmente a estabilidade e a permanência. Então, não é, pessoal, um mero concurso eventual de agentes. Não é porque 2 pessoas foram presas naquele momento praticando o tráfico de drogas em concurso de agentes que isso caracteriza uma associação para o tráfico. Essa estabilidade e permanência, geralmente a gente verifica na prática com elementos muito mais robustos. Já tinha uma interceptação telefônica, já tinha uma investigação prévia, já tinham elementos a indicar que eles já estavam agindo em conjunto há algum tempo, de forma permanente, e os alunos possuem um pouco de dificuldade nisso. E isso eu acho que vem até da prática, porque eu vejo muito na lavratura do auto de prisão em flagrante, às vezes um exagero na tipificação da associação para o tráfico. O delegado coloca lá o 33 e já joga um 35. Então, na audiência de custódia, eu vivo dizendo que, olha, não tem elementos para associação para o tráfico. Eu vou analisar o tráfico de drogas. Eu não tenho tráfico e associação, porque parece que fica mais grave o delito, né? Se eu capitular de forma conjunta. Mas são independentes. Então, isso confunde demais. Isso caiu na penúltima prova do TJ de São Paulo, exatamente para se analisar se iria condenar na capitulação da associação para o tráfico. Então, assim, é um delito importantíssimo, é uma jurisprudência firmada já antiga, de 2015, mas eu acho que o elemento de maior dificuldade dos alunos é porque para você identificar
em que ele pode ver essa estabilidade e permanência. Né? Sim, Na prática é mais fácil para a gente, porque a gente sim, tem ali toda uma investigação. sim. Mas na prova, a gente tem que estar sempre atento ao que o examinador colocou como indicativo dessa estabilidade e permanência. Se ele não botou Não nada, tá. você vai absolver na associação para o tráfico. Né? E lembrando, porque daqui a pouco a gente vai comentar o tráfico privilegiado, lembrando que a associação para o tráfico, se condenado, já impossibilita de forma automática o Sim, tráfico privilegiado pelos seus requisitos que nós vamos sim. citar daqui a pouco. Mas entrando então E não na. é hediondo, né, Lorena? Não Isso, é hediondo. isso, isso é ótimo. A associação não é hediondo quando Não está no rol caracterizado, taxativo. então, Muita gente sim, confunde também. O nosso sim, sim, sistema dos crimes hediondos é de rol taxativa, de rol legal. sim. Então, embora haja uma reprovabilidade grande nesse crime, não está lá no rol, logo não pode ser considerado equiparado a hediondo como é o tráfico. Exato. E então trabalhamos os três tipos penais mais comuns, o 28, o 33, o 35. E outra questão muito comum em prova, tanto objetiva quanto subjetiva, são as causas de aumento do artigo 40 da Lei de Drogas. Sim, Então nós trabalhamos o 33 e o 35, porque exatamente essas causas de aumento, como propriamente diz o artigo, se aplicam do 33 ao 37. sim. Então é muito comum a gente ver essa aplicação. Nós temos algumas causas de aumento que geram muitas dúvidas nos alunos. Então, eu queria que você falasse um pouco delas para a gente conversar um pouquinho sobre o artigo 40. Nós não vamos falar sobre todas, porque não são Todas. todas que trazem peguinhas, é um rol bem grande, mas nós É, temos algumas reiteradas e que caem sim, já em sim. informativos do STJ que são bem importantes. Então, se você puder começar, Tá. Michele. Bom, eu sempre falo da prática do tráfico no transporte público. Sim, Né? O transporte sim, tem lá no 40, não me recordo exatamente o inciso, eu acho que é o 6, eu não estou sim, recordado. Mas são muitas as hipóteses de majorantes a depender do local em que o indivíduo pratica o tráfico. Isso porque isso. a intenção do legislador é de punir de forma mais rigorosa aquele indivíduo que encontra uma maior facilidade de difusão, que ele encontra ali um Isso. público, ele encontra mais pessoas, ele encontra pessoas com determinadas características e que sejam mais suscetíveis ou mais vulneráveis. Sim. Então, a depender do local, a majorante do 40. E nós vamos ter, por exemplo, o transporte público. Mas o indivíduo. Obrigada, Israel. É o terceiro. Estou sem a cola aqui. Desculpa. Então, nós vamos ter o transporte público. E o que a jurisprudência assentou? Que no caso do transporte público, só vai incidir a majorante se o indivíduo de fato exibir, ostentar, oferecer à venda a droga no interior do transporte. Se ele está Uhum, carregando numa mochila, numa mala, junto ao corpo, aquele entorpecente, uhum, de forma que as outras pessoas que estão ali no transporte público não estão vendo, não vai incidir essa majorante. Né? sim. Poderá incidir a majorante no caso do transporte interestadual ou da intenção de levar para outro país, aí é outra majorante que nós temos também com Isso, frequência cobrado em isso, concurso, isso, inclusive que temos súmulas a respeito, quando isso, se há ou não a necessidade de transposição de fronteiras, no caso do isso, transporte interestadual ou internacional. E aí não há necessidade dessa transposição efetiva das fronteiras, basta que fique comprovada a intenção do indivíduo de levar a substância a outro estado ou isso. a outro país. Tanto é que eu já trabalhei em muitos casos de indivíduos flagrados no aeroporto, né, no saguão Sim, de embarque ou sim, na rodoviária. Antes sim, mesmo de um indivíduo entrar no ônibus, a polícia, em algumas operações de rotina, leva sim. os cães, existe o batalhão de cães, que são cães farejadores, faz Uhum, aquela inspeção surpresa nas malas e o indivíduo está lá com a passagem dele comprada, aqui de Brasília, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul, para São sim, Paulo, para o Rio de Janeiro. Mas ele sequer entrou no sim, ônibus. Se na mala dele for identificado o entorpecente, ele vai responder pelo tráfico consumado, porque ele estava sim. ali com o entorpecente levando, trazendo, enfim, e vai responder também pela majorante, já que verificada essa intenção de levar a outro estado. É importante fazer uma observação, Michele, que também para não se confundir, o tráfico interestadual, ele é da Justiça Estadual, por isso que Sim, nós sim, estamos aqui dando alguns exemplos. sim. Apenas vai para a Justiça Federal o O tráfico internacional. transnacional, o Isso. internacional.
E isso Exato. independe ali de qual foi a polícia que prendeu. Porque, por exemplo, Exato. esses casos do aeroporto, é a Polícia Federal que Sim, sim, prende. Ela sim, tem atribuição, mas quem vai processar e julgar é a Justiça Comum sim, Estadual. Então, sim, exemplo, eu pego muitos casos de situações de prisão em flagrante de pessoas que fazem conexão em Brasília, veio sim. ali do Sul, vai para o Nordeste levar Exato, exato, droga. É exato. interestadual, Sim, envolve mais de um estado da federação. Quando chegou no perfeito. aeroporto de Brasília, a Polícia Federal viu a situação e prendeu em flagrante, foi levado para audiência de custódia na Justiça Estadual Sim, comum, né? sim. Na Justiça Estadual. Então, a gente tem que diferenciar. Quando você falou que não precisa transpor as fronteiras, só adicionando para os alunos, nós temos duas súmulas, a súmula 587 e a súmula 607, ambas do STJ, que uma fala sobre o interestadual, o outro do transnacional, mas dizendo exatamente que não precisa se consumar essa transposição. Basta se comprovar nos autos a efetiva intenção de que aquela droga fosse Exato. remetida ou fosse para outra localidade, Uhum. seja outro estado ou Sim, outro país. sim, Então, essa causa de aumento ela tem uma incidência, sim, enorme em prova. Então, nós tem. falamos do transporte público, Sim, falamos aqui do tráfico interestadual e internacional. E temos também outra que cai muito, que é a questão de quando é realizado próximo a estabelecimento de ah, colégio, né? Estabelecimento de sim, ensino, que sim, sim, também está no inciso sim, terceiro, né? sim. Conforme Uhum. comentamos. E é muito interessante porque a regra, e isso eu já coloquei numa prova também para os alunos, e todos basicamente caíram no peguinha, porque a regra é realmente se foi próximo da escola, exatamente porque visa atingir os frequentadores ali do local, né? Gera um maior risco ali para os frequentadores do estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do inciso terceiro. Mas a gente tem um julgado do STJ que é excelente, porque o tráfico foi praticado num domingo de Domingo, é. madrugada. Usei Então, muito uma esse vez. julgado. Não, é ótimo esse julgado. Aí uma vez eu fiz recentemente num curso, eu fiz exatamente um tráfico de drogas com envolvimento de menor, associação para o tráfico, causa de aumento do estabelecimento de ensino, mas eu botei domingo à noite, domingo de madrugada. Então, o STJ tem esse distinguish que ele retirou a causa de aumento por ter sido Sim. próximo a um colégio, porque foi praticado num domingo, se eu não me engano, era meia-noite, 10 horas da noite ali. Então, ele falou que não tinha razão para a aplicação da causa de aumento. E eu já consegui, Lorena, um afastamento da majorante num caso de férias escolares. Eu usei, fiz analogia, Também. É a mesma lógica, né? porque a escola estava fechada, não tinha nem atividade dos discentes, dos professores. Eu fiz Sim. questão de ir até o site da Secretaria de Educação e fiz lá, imprimi o calendário Ah, escolar e lá estava escrito, né, recesso, bem grande. Aí eu juntei com as alegações finais da defesa e foi afastada a majorante, porque de fato não havia ótimo. nenhum fluxo de pessoas ali adicional a justificar a incidência da majorante. E uma coisa que eu sempre, também falando da minha experiência prática como Sim. defensor, o que eu sempre buscava verificar era a proximidade real da escola, porque, ao menos aqui no DF, Sim. nós temos em alguns locais, nós temos muitas escolas próximas, né? Às vezes mais de uma. Então, de pedir a testemunha, geralmente os policiais que fizeram a prisão, Uhum. para detalhar, mas a quantos metros da escola ele estava? Sim. Né? Havia ali realmente estudantes circulando, É enfim. interessante que essas alegações devem ter sido tão comuns que eu já peguei caso de auto de prisão em flagrante, que o policial colocava um mapinha, assim, para dizer, olha, tá vendo, a escola é aqui do lado, assim, para já Isso, eu acho demonstrar isso a caracterização. importantíssimo, eu acho que tem que ser isso É, mesmo. E eu já é, usei também Google Maps para demonstrar que a escola estava muito distante, que as pessoas que sim, estavam ali sequer conseguiam avistar a escola, porque sim, era na rua de trás. Então, os estudantes sim, também, como era um beco, não passavam por ali, faziam outro caminho. tá, Então, não havia razão de ser, sim, apesar de haver uma relativa proximidade, 300, talvez 500 metros, não sei, sim, mas não havia contato nenhum, né? Isso é sim. tese defensiva, claro, mas eu acredito que deva se verificar todos esses aspectos para que a gente não tenha excessos de acusação. O crime de tráfico já é punido de forma muito gravosa, né? Nós temos aí uma pena Em mínima de alguns 5 casos, anos, sim, né? Já inicia o indivíduo num regime semiaberto. Se ele for reincidente e houver a majorante, a pena dele facilmente vai chegar a 7, 8 anos, né? sim. Então, Fazendo um adendo aqui, Michele, eu vi que muita gente perguntou.
esse julgado referente à aplicação da majorante próximo da escola são reiterados, né, desde 2015, 2016. O Sim. Distinguish, ele saiu no informativo, como o colega falou, é o informativo 622 do STJ, foi um julgado, um recurso especial 1.719.792 de Minas Gerais, julgado em março de 2018, informativo 622 do STJ, que faz exatamente essa distinção por ter sido praticado num domingo à noite. Então, para quem quiser conferir, acho que isso pode ser objeto de prova também. Teve um colega que pediu para a gente falar da ocorrência de tráfico de drogas nas imediações de presídio, que também está no inciso terceiro, né? Então, vamos no inciso terceiro. E isso também foi objeto de um informativo, agora do STF, que foi o informativo 858, lá em 2017. Então, como que incide essa causa de aumento do presídio? Muito frequente, Lorena, infelizmente, muito frequente. E aí eu faço a observação. Você estava falando ao início da live com a quantidade de tráficos que você pega lá na Sim. custódia, que se refletem em ações penais, Sim. e a quantidade de mulheres, né, Lorena, que incidem nessa conduta. E eu que atuei muito tempo em vara criminal comum e tribunal do júri, eu conheço as minhas réis mulheres, eu lembro delas pelos nomes, porque são poucas. Agora, na Entorpecentes, em um ano que eu fiquei lá, são muitas. A maior parte, acredito eu, do presídio, do que há no presídio, seja, não sei a estatística correta, mas muitas respondem a tráfico de drogas. Mas fato é, voltando à questão do presídio, há crime consumado, não há necessidade do indivíduo ou da mulher, no caso, esse é o ponto mais importante no estabelecimento prisional. Geralmente a abordagem é feita naquela revista íntima ou no scanner corporal. Muitas pessoas, então, ali naquela fila de visitantes, os agentes, os policiais penais já têm ali um traquejo, uma prática, conseguem identificar. Isso os próprios policiais falam nas audiências, consegue identificar quem está nervosa, quem está com um comportamento mais agitado. Às vezes a pessoa está muito vestida para tentar ocultar que está trazendo alguma coisa no corpo, então está com um casaco incompatível com o clima, ou está com muito volume assim, na região da cintura, ou está carregando muito peso, ou está andando de forma esquisita. Então, todos esses são indicativos. E também, no caso dos presídios e dessa incidência feminina, essa triste incidência nesse crime, as mulheres se utilizam das cavidades naturais para inserir o entorpecente. Infelizmente. Muitas forjam ou falsificam atestados de gravidez para tentar burlar a passagem não passar pelo scanner corporal, porque se evita passar grávidas em exames, né, que envolvam energia, raio-x, enfim. Então, muitos atestados médicos falsos, muita incidência no uso de documento falso também nessa situação do presídio. E essas mulheres, na maior parte das vezes, perguntadas por que fazem isso, em regra é para ganhar ali uma mixaria, algo em torno de 800 mil reais, ou para pagar dívidas do companheiro, do marido, do filho que estão dentro do presídio. Então, o crime é consumado, não há que se falar em tentativa, a pessoa já está trazendo consigo com a intenção de difusão e vai incidir a majorante também do 43. E é importante, só esclarecendo para o colega, que aí a gente acabou citando essa questão do scanner, do raio-x e tudo, mas não precisa nem entrar ali no estabelecimento. Se ele for pego ali próximo ao estabelecimento, né, prisional, já incide a causa de aumento pelo risco. Então, se os policiais agirem antes da pessoa sequer ir na visita ou sequer entrar no estabelecimento, já incide. O Caio, ele perguntou... Nem entra. Há também algumas pessoas que recrutam as mulheres ali fora no presídio antes de entrar. Às vezes no ônibus recrutam as mulheres, fazem aquelas investidas, prometem, enfim. E aí as mulheres ali fora mesmo fazem a negociação e quando, né, se dão conta, às vezes já estão presas.
O Caio perguntou, né, se esse estabelecimento prisional necessariamente tem que ser para maiores de 18 anos, no caso, praticaram quando adultos, ou se podem ser, por exemplo, uma unidade de internação, como nós temos aqui a Unire, e alguém foi pego levando droga na Unire. Também vai incidir essa causa de Incide aumento? também, sim. Incide. A É a mesma jurisprudência razão de entende que é a mesma razão de ser, exatamente. A mesma razão do inciso terceiro todo tem ali a mesma razão de ser, que é exatamente atingir essas outras situações de risco, né? ser. E aí, para a gente terminar as majorantes e tentar conversar um pouquinho sobre tráfico privilegiado, porque a gente só tem 10 minutos, falando de uma última majorante que é muito importante para a prova, que eu ainda vejo os alunos confundirem, no informativo 576, há muitos anos, é de 2015, já está com 5 anos, o STJ deixou claro ali que quando tem envolvimento de menor de idade, ou seja, o João estava praticando tráfico com um menor de idade, não incide a corrupção de menores do Sim. 244B lá do Erro Estatuto da Criança e do frequente. Adolescente. É um erro frequente. Em Nós temos uma APF, causa de aumento. Isso, até os delegados muitas vezes capitulam de uma forma diversa, né? Então, nós temos a causa de aumento do artigo 40, inciso 6º, envolver o menor de idade em qualquer circunstância, gente, não é um crime específico, nós temos uma causa de aumento específico. Então, vai para o artigo 40, inciso sim, 6º. Esse erro é assim demais, em sentença demais. criminal cai demais, assim, Sim, demais. Então, sempre eles colocam o 244B para se realizar a emendatio libelli para a causa de aumento do artigo 40, inciso sim. 6º. Vamos Afinal, tentar. Lorena, se incidissem os dois, nós teríamos, claro, bis in Bis in idem, idem, né? exatamente, essa é a fundamentação do STJ. Então, nos delitos do 33 ao 37, se envolver menor, incide a causa de aumento. Nos demais delitos, se envolver menor, vai para a corrupção de menores do 244B. E passando agora para tráfico privilegiado, pelo menos para a gente tentar conversar um pouquinho nesses últimos 8 minutos, né? Acho que a gente Nós vai ter que temos. fazer outra semana que vem, Lorena. Poxa, que Drogas parte pena que 2. a gente vai ter que fazer. Drogas parte 2. Como disse o Girlan, que ele reclama que a gente não fala dele, ele está O Girlan. viciado já nas quintas-feiras. Então, a gente, em homenagem ao vício, nós vamos. Em homenagem ao vício de alguns colegas que ficam nas nossas lives, a gente vai fazer outras. Talvez, né? Parte 2, depois a gente vai para outra legislação, depois a gente conversa sobre Acho outras bacana. coisas. Mas começando, falando pelo menos do tráfico privilegiado, então, que nós temos o 33, parágrafo 4º, lá todos os requisitos, primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. E aí nós já comentamos aqui que a condenação pela associação para o tráfico, que depende da estabilidade e permanência, automaticamente veda o privilégio, exatamente porque entra na questão da dedicação às atividades criminosas. Isso. Então, não erre isso. Se você condenou alguém no tráfico e na associação, não há nem possibilidade de análise do tráfico privilegiado pela impossibilidade de aplicação. Mas nós temos algumas questões importantes do privilégio, que eu queria que você relatasse nesses últimos minutos. Primeiro, se é crime hediondo ou não, e eu sei que teve uma coisinha aí no pacote anticrime, que alterou aí uma legislação, e o que nessa questão da dedicação das atividades criminosas, mesmo que o agente seja, por exemplo, primário, se ele tiver ação penal em curso, inquérito em curso, atos infracionais quando menor, se isso é capaz de vedar a aplicação do tráfico privilegiado, que essa é uma dúvida muito frequente também para a prova. Faz parte, né, da política de combate ao tráfico, até um colega mencionou, de se dar um tratamento extremamente rigoroso para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Então, a interpretação jurisprudencial é de que se o indivíduo tem inquéritos em curso, ações penais em curso, ainda que ele não tenha nada com trânsito em julgado, ainda que ele não tenha nenhuma sentença condenatória, se há algum indicativo de que ele já se envolveu com crime ou desenvolve alguma atividade criminosa, ainda que ele tenha uma profissão lícita, isso foi até um julgado também do STF, não vai afastar a possibilidade do privilégio. E o STJ tem julgados também do ano passado e desse ano, considerando que, a depender da reiteração em atos infracionais, a depender da natureza dos atos infracionais que o indivíduo cometeu, também está autorizado o afastamento do privilégio. Eu, algumas vezes, combati esse entendimento quando, por exemplo, o indivíduo tem uma passagem quando menor de idade por um crime patrimonial, um furto, uma receptação. Que não tem relação nenhuma. Que não tem relação com o tráfico.
aí afastar-se do privilégio eu acredito que seja extremamente desproporcional, até porque a legislação, o ECA, tem um tratamento todo diferenciado. A gente sabe que, ao menos na teoria, que o Sim, indivíduo é considerado sim. informação, não tem pena, tem o sigilo de todas as ocorrências, enfim. Mas eu tenho visto essa tendência. Se o indivíduo tem crimes violentos, tem crimes graves, tem reiteração em atos infracionais ou tráfico, já a chance dele ter ali abortado a ideia do privilégio é muito grande. Eu vi alguns julgados, mas são bem mais antigos, em que, ao invés de impossibilitar totalmente o privilégio, muitas vezes se aplicava uma fração menor de diminuição no privilégio. Só que aí a gente verifica que, com o tempo, a jurisprudência foi piorando. Então, o que realmente está firmado agora no STJ, quando a gente pesquisa julgados recentes, é que realmente inquéritos, ações penais, atos infracionais impossibilitam o privilégio. Não é nem aplicar uma fração menor, é impossibilitar. Então, foi dado um tratamento pior. Sobre a questão do tráfico privilegiado, não é crime hediondo, né? A gente já tinha isso na jurisprudência, já tinha no informativo, já tinha um tema firmado pelos tribunais superiores, mas aí veio o pacote anticrime e ele colocou lá na lei de execução penal. Então, lá no artigo 112, no parágrafo 5º, tem lá, não se considera hediondo ou equiparado para os fins do 112, que a gente discutiu na live passada, o crime de tráfico de drogas, tráfico privilegiado. Então, agora está expresso na legislação, dizendo que não é crime hediondo. Essa previsão, né? Exatamente. Poxa, botava no 33, criava-se um novo parágrafo e colocava no 33. Mas o importante é que está positivado. Tudo bem que já caía em prova, né? A gente já adotava um entendimento jurisprudencial. E para a gente finalizar, tem uns minutinhos, tem a questão das mulas no tráfico de drogas também, que é muito comum a gente ver. Né? Então, se você pudesse falar um pouco sobre para a gente, algum caso, ou se aplicou ou não o tráfico privilegiado. Eu lembro, Lorena, lembrei agora que você comentou das frações do privilégio. Isso é um tema interessante também para a dosimetria, para as provas de magistratura e nas provas também para outras carreiras, MP ou defensoria. A questão da escolha da fração, não se pode utilizar o argumento, por exemplo, da quantidade de droga apreendida na primeira fase, porque é uma das circunstâncias judiciais específicas do 42, e também para diminuir a fração, para tornar a fração do privilégio menor, ou seja, né, o aumento menor. Então, esse considera-se bis in idem, não se pode utilizar esse mesmo argumento duas vezes. Né? E a escolha dessa fração sempre também deve ser um motivo de fundamentação. O magistrado deve fundamentar concretamente. Ou ele aplica a maior diminuição, a mais benéfica, ou ele fundamenta. Exatamente. Exato. Né? E, bom, aí você falou das mulas. Tem um julgado muito lembrado do STF de que o fato do indivíduo ser flagrado nessa condição de mula, que é um nome popular para aquela pessoa que aceita transportar drogas, geralmente a pedido de um grande traficante, aquela pessoa que se arrisca, que engole aquelas dolinhas ou que põe junto ao corpo, enfim, que não necessariamente essa pessoa, pelo simples fato, pelo só fato de ser mula, terá afastado o privilégio. Que há que se analisar as circunstâncias pessoais dela, as características, se é primário, de bons antecedentes. Se é a primeira vez que se envolve nisso, se não tem ligação com organização criminosa. E independentemente da quantidade, né? Muitas vezes pode até ter uma quantidade grande, mas mesmo assim se aplica o privilégio por conta da situação de mula. Não é? Então, a mula não é uma regra. O só fato, o colega está perguntando, a mula sim pode ser capturado no tráfico privilegiado, caso ela não seja envolvida com crime organizado. Porque a gente observa que algumas mulas já têm um envolvimento no crime organizado, já fazem daquilo a sua profissão. Né? Quando não é essa hipótese, permite-se sim o tráfico privilegiado. Ok, Michelle, a gente vai ter que encerrar. Falta um minutinho só para acabar a nossa live. A gente realmente vai ter que marcar uma segunda, porque assim, a gente não falou da confissão, né, da súmula que nós temos sobre confissão. Nós não falamos sobre o agente policial disfarçado, que foi colocado na lei de drogas, para fazer toda a diferenciação do agente provocador, disfarçado, infiltrado, que é uma questão bem interessante que tem trazida pelo pacote anticrime. Então, a gente já sabia que não ia dar tempo, né, muita coisa. Então, depois a gente separa outros temas para a gente fazer mais uma hora, então, de lei de drogas, né?
De novo, obrigada. A gente Obrigada comprou agora essa quinta-feira, 20 e É, 30. Foi ótima, Michele. Obrigada, como sempre. Está sendo muito legal essa parceria da gente. Eu tô, tá. assim, realizada. Obrigada, obrigada. Eu também, mais ainda, poder contar com esse compartilhamento tão interessante Sim, de conhecimentos e a gente acaba estudando e consultando sim, os alunos para ver quais são os temas que sim, eles preferem, as dúvidas. Sempre queria agradecer sim, todo mundo que contribui, que manda direct, que responde aos sim, stories, com sugestões de temas, com dúvidas, né? Então, é sempre muito bom fazer essas pesquisas, se atualizar e principalmente contribuir para todo mundo aí que está estudando, que está trabalhando, que está com batalhando. certeza. Então é isso, Obrigada, Lorena. gente. Muito obrigada, Michele. Obrigada a todo mundo que estava na live É, novamente. Vários colegas do muitos. tribunal mesmo, o Caio Sim, sempre presente, a sim, a Paula, a Vivian. Vivian, a Débora. Beijo para o Então, assim, Girlano, que ficou sim, o Girlano sempre comentando. presente. Vários alunos do Israel sempre Vários. presente. É, Então, sim, assim, gente, obrigada. muito obrigada. Beijo, boa noite para todo mundo e a gente se vê na próxima quinta, então. Isso. Tchauzinho, Tchau, tchau. Michele. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.